mas é a ingestão de água e como colocar na rotina. Eu gravei um episódio agora há pouco, que é o número 26, que vocês podem verificar aí. Ele fala a forma correta de beber água, a quantidade, os benefícios barra malefícios e como que seria isso. Se você tem algum benefício, como por exemplo menos chance de diabetes, mais vitalidade, controla o colesterol e aquela coisa toda, o oposto também é real. Se você não tomar a água, melhora a pele, então você vai ter o não benefício, que é o equivalente ao malefício. Então, por exemplo, o teu corpo, digamos que tem que tomar 3 litros de água por dia, e você toma 1. Quer dizer, você não vai ter os benefícios e vai ter os malefícios. Porque a tua pele vai ser menos bonita do que poderia ser, teu rim vai ser menos funcional do que deveria ser, teu fígado, tudo, tá? Então, esse é o exemplo da água. Agora, falando de como colocar a ingestão de água na rotina, vamos partir de um exemplo de uma pessoa que trabalha em horário comercial, segunda a sexta, eu me coloco muito nisso porque é a minha realidade atual, e bebe mais ou menos 700, 800 ml por dia. A pessoa, vamos colocar que ela pesa 80 quilos, eu estou aproximando um pouco da minha realidade, e vive numa cidade não muito quente, porque tem que considerar a cidade, não sua muito, né? Então 80 quilos. Vamos colocar que ela quer ingerir, como eu citei no vídeo, é recomendado de 30 a 50 ml. Aí você verifica pela urina, né? Se você estiver urinando muito amarelo, está desidratado, e pelo cheiro também, que acaba gerando isso. Então se você já estiver ali bem hidratado, né? E você não deve beber água tudo no mesmo horário. Você deve espalhar durante o dia. Eu separo durante a manhã e durante a tarde a metade da quantidade do dia. Então, 80 vezes 40 vai dar aí um total de 3.200 ml. Eu bebo quase 4. Estou indo para 50, até passando talvez um pouquinho disso. Então vai dar 3 litros e 200. Vamos colocar já seguindo o método que eu oriento no episódio anterior. A pessoa toma 600 ml em jejum de manhã morna e vamos colocar aqui 600, fica faltando 2.600. Aí ela toma 1.600 de manhã e 1 de tarde, seguindo mais ou menos a minha rotina, como eu indiquei aí, como eu expliquei nos episódios anteriores, né? No episódio anterior eu falo de água e no episódio anterior eu falo de rotina, no 25. Então eu falei de como que é a minha rotina e eu explico como que é a minha atividade física, como que é a minha água, como que é a minha meditação, assim, do ponto de vista de horários, digamos assim. Então a pessoa bebe, ela tem o objetivo de beber 600 ml morno de manhã, 1.600 durante a manhã e 1 litro durante a tarde, né, que seria o objetivo que eu tenho. Só que eu tomo 2 de manhã e 1 de tarde, pelo menos nesses últimos dias. Então, ela notou que ela toma 400 ml de manhã e 300 ou 400 ml de tarde. Como é que a gente começa a melhorar? Vamos colocar um passo por vez. Vamos colocar 300 ml de água de manhã, e se ela tem dificuldade com a água morna, vamos colocar só água. Só água de manhã, mas ela tem um objetivo de 600. Então ali a gente coloca, deixa 2, 3 dias ali, mantém a mesma quantidade de manhã e a mesma quantidade de tarde. Fecha 1.100. Praticamente aí 1/3 do objetivo. Aí ela coloca, na sequência, ela aumenta de 400 para 1 litro de manhã. Ela quer ir para 1.600 de manhã, então toma 300 ml de manhã normal, sem ser morno, 1 litro durante o período da manhã e mais 400 ml de tarde. Já subiu um pouco. Né? Na sequência, a gente coloca, passa 2, 3 dias, a gente coloca 1 litro de tarde. Isso vai ter passado aí já uma semana, ela vai estar bebendo 2 litros, um de manhã, um de tarde e mais 300 ml de manhã. Já é uma quantia interessante. Para quem tomava 800 ml já está quase em 2.400, quase triplicou. Aí a gente altera a água da manhã para morna, supondo que a pessoa como eu tem uma torneira elétrica em casa e não tem dificuldade disso. Depois, mais alguns dias, ela fixou esse comportamento e tudo. Coloca mais 300 ml de manhã,
né? É uma recomendação médica que eu vi em vários lugares. E depois ela coloca mais 600 ml de manhã, fechou os 3 litros e 200. Aí com o tempo, tá, ela vai precisar aí colocar essa rotina, engajar nessa rotina, digamos assim, naturalmente para sentir sede. E a partir do momento que ela sentiu sede, o corpo vai responder melhor e ela vai estar tomando água dessa maneira. Então, passando umas 3 semanas ali do começo do plano, ela já vai estar na ingestão de água ideal e vai estar conseguindo aí conciliar uma melhor rotina. Então, o primeiro passo, digamos assim, é uma mudança pequena na rotina, depois outra. Tem também os outros 2 métodos que eu indico no episódio de água, que é saborizar a água, e o outro que seria, né, saborizar, colocar umas gotas de limão, colocar frutas dentro, sem espremer, no caso, morango, kiwi, banana, enfim, colocar alguma fruta dentro para dar um gosto, tomar água de coco, comer melancia, enfim, outras questões aí para o corpo ir acostumando a hidratar, mas é temporário, na minha opinião, a recomendação disso. Eu gosto muito da ideia de tomar água pura durante o dia, é algo meu, tá? Se você também não conseguir, é melhor tomar esse tipo de água do que propriamente não tomar água. Essa é um dos métodos, ir aumentando progressivamente. Outro método é ir adaptando com frutas, você pode conciliar ele. E tem o método de guerra, que seria aumentar imediatamente. Você dá uma forçadinha direto, até você não tomar aquela quantia de água, você não sair do local. Isso por uma questão de 7 a 15 dias, também vai regular a ingestão. E se você diz, mas eu não sinto sede, que pena, que bom na verdade, né? Porque se você sentisse sede, seria um sinal que você estaria desidratado. Mas depois que eu comecei a tomar água, eu comecei a sentir sede. Que bom, porque você regulou teu corpo e o teu corpo acostumou a receber a quantia que ele tem que receber, e não a quantia que você estava dando. Se você tomava 1 litro de água e agora toma 3, então o teu corpo ele vai acostumar a pedir água. Ele vai começar a pedir os 3 litros de água e você vai começar a sentir sede naturalmente. Isso é uma coisa boa. Para quem percebeu, houve um corte. Tinha terminado o vídeo e ficou ruído nessa parte, um ruído de cerca de 10, 13 minutos aí. Então eu acabei optando por refazer desse trecho até o final do vídeo. Eu tinha comentado que em dado momento, né, quando eu comecei a ingestão de água aqui em Campo Belo, né, porque em Concórdia eu já tinha dias que eu tomava 3 litros, mas aqui em Campo Belo eu comecei a tomar um tempo depois. Então eu vim para cá, me adaptei e depois comecei a tomar água regularmente, bem como fazer atividade física. E nesse tomar água regularmente, eu lembro que eu comecei com 500 ml de manhã, 500 ml de tarde, né? Demorou um tempinho aí para regular. E depois disso, eu comecei com 1 litro de manhã e 1 litro de tarde. Agora, por exemplo, eu tomo 600 ml em jejum de manhã, 2 litros de manhã, né? No resto do período da manhã, em jejum é quando eu acordo. E mais 1 litro à tarde, mais se eu fizer atividade física, mais alguma coisa. Então pode chegar a 4 litros. Mas assim, eu tomava... Então, o que eu tomo de manhã hoje, eu tomava no dia inteiro. Que não é uma quantia ruim, tá? 2 litros para 69 quilos na época não é uma quantia ruim. E eu lembro que eu comentava com o meu educador físico, nossa, eu tomei 2 litros de água e eu tô com sede. Parece que eu conversei demais e estou com sede. Ele falou que é porque meu corpo acostumou com aquilo. Mas não necessariamente eu estou desidratado, porque eu tomei 2 litros de água, né, que para o peso ali é uma quantia interessante. Então, na questão da água, eu sugiro vocês verem o vídeo anterior, né, aqui a gente está fazendo, eu estou gravando o vídeo 27, né, do podcast Rotina Funcional, 27º, e o 26º, ele fala exclusivamente de água. Então eu conto essa parte da minha ingestão atual de água, como eu comentei, e eu falo outros pontos, né? Eu falo dos benefícios. Por exemplo, tem os benefícios de tomar água.
a pele, a memória, o foco, o sono, vai regular o bom humor, já que vai regular o intestino também. E se você tiver com o intestino desregulado e não estiver dormindo tão bem, né, não é só isso que vai regular, mas se você tiver com esses dois problemas, você vai estar de mau humor. Então, assim, de forma indireta, ele vai regular o bom humor, vai regular aí todos os sistemas, né? O rim, por exemplo, se você já teve aí uma cólica renal, se você já teve pedra no rim, cálculo renal, você sabe do que eu estou falando. Graças a Deus eu não tive. A minha mãe teve cólica renal, ela falou que é horrível, que é uma dor horrível. A minha mulher teve problemas já de intestino, que ela sentiu muita dor aí também, que no caso dela não é exatamente a água, né, é consequência de medicações, que talvez seja o seu caso, mas enfim. Então também pode ter dores relacionadas a esse sistema, bem como outros tipos de dores ou outros tipos de problema, como desregular a pressão, desregular diabetes, colesterol. Às vezes algum problema que você vai ter, você toma medicação, você tenta procurar a causa e muitas vezes é falta de água. Inclusive, eu me recordo de um comediante, né? Eu admiro muito a comédia aí, inclusive é Afonso Padilha que eu estou me referindo, ótimo trabalho, ótimo comediante, mas assim, no sentido da opinião, né, do contexto, eu começo cada vez a concordar mais com o que aconteceu, né? Ele disse que estava gripado e foi consultar com um médico, talvez meio novo aí na sua atuação, e o médico disse tomar água, né? E ele perguntou, tá, água com quê? Água com que remédio? E o médico falou, não, água pura, toma água. Talvez o médico não tenha especificado a quantidade de água, o horário de água, ou especificado que os sintomas gripais ali são leves e simplesmente o fato de tomar água sem necessidade de medicação resolveria o problema. Como eu trabalho na saúde, eu tive contato com um médico aí, o Gabriel Johan, ele não atua mais aqui na cidade, e eu lembro que no começo, quando ele começou a atuar, ele comentou comigo que ele falava que a tosse é o último sintoma gripal. Então, assim, se você está melhorando uma gripe, possivelmente você vai ter aí uma tosse. E ele tentava explicar para as pessoas que não tem necessidade de xarope. Só que as pessoas iam tanto com o intuito de tomar remédio que ele acabou desistindo. Então, se as pessoas iam buscar xarope, ele acabava dando porque era um estresse, um gasto energético muito grande tentar explicar ou convencer a pessoa na questão do xarope. Então, levando em conta esses dois fatores, a conduta do médico A, toma água, conduta do outro médico, né, do Gabriel, que disse que se você está no final de um problema gripal, você não precisa tomar xarope, é sinal que o corpo já melhorou. Então, assim, tem todo sentido você não tomar um remédio e tomar água, que vai resolver de fato os problemas e a gente não precisa estar se medicando para tudo. Tá? Então, esse é um ponto relevante aí que eu coloco na ingestão de água. Eu não sei se eu estou sendo repetitivo, porque eu não vi a parte anterior ao ruído, mas se eu estiver vai ser mais fácil de você memorizar. Eu só estabeleci aqui um roteiro para explicar a importância da água, como no vídeo anterior.